Bem-vindos a mais um vídeo da série WebGIS e aplicações em cartografia temática digital. A ideia desses vídeos curtos, não editados, ou seja, em formato de aula, onde podem acontecer alguns erros, algumas falhas, mas a grande ideia é como que a gente pode explorar um WebGIS, esse conceito novo, relativamente novo, com algumas aplicações de cartografia temática digital, sempre baseados, lógico, na cartografia temática, né? Como, por exemplo, aqui o nosso clássico Mapas da Geografia e Cartografia Temática do professor Marcelo Martinelli e o não só clássico como seminal Semiologia Gráfica do professor Jacques Bertin. Então a nossa ideia é criar alguns mapas, algumas aplicações, alguns inclusive web aplicativos com essa temática. Bom, nós vamos já diretamente para a primeira aplicação, que será trabalhar com alguns mapas, a tematização de alguns dados que nós chamamos de poligonais, ou seja, em áreas. Nós vamos trabalhar então com alguns tipos de representação de área nesse vídeo. E os dados, assim como a criação da conta gratuita no sistema, na plataforma que a gente vai utilizar, você vê em outro vídeo. Nesse vídeo a gente já está diretamente aí trabalhando com os dados e com a aplicação. Tudo bem? Então, lembrando, nós vamos trabalhar com o ArcGIS Online, com a conta gratuita, ou seja, não é o trial e você não vai precisar assinar nada, é uma conta grátis realmente, você tem algumas limitações que foram citadas já no vídeo específico, mas a gente, ao mesmo tempo que tem algumas limitações de análises, etc., mas a gente tem um grande poder aí do WebGIS, da cartografia temática digital, principalmente para aplicações mais simples, escolares, para sala de aula, para aprendizado realmente. Tudo bem? Então, a gente vai acessar aqui, eu vou acessar com vocês aqui. Lembrando, né, pessoal, se você está gostando, se é interessante, deixa o comentário, deixa o like para a gente poder também, e se alguma dúvida surgir, você deixa no comentário, ou algum tema mais específico que a gente pode explorar, você também pode deixar aí para a gente, beleza? Então eu vou entrar em arcgis.com. Lembrando que eu já fiz o procedimento da criação da conta, tá? A conta chamada pública, uma conta grátis, e eu vou acessar, então, vamos lá, acessar com a minha conta grátis a plataforma. Ok, estou conectado na minha conta, eu tenho aqui as opções que a gente já viu rapidamente também no vídeo da criação da conta, e nós vamos aqui acessar o mapa. Bom, pessoal, então está carregando aqui, eu ainda não tenho nada, né? Nós vamos acrescentar, começar então essa tematização, a trazer os dados para cá, e só lembrando, né, que nós estamos utilizando os dados que foram feitos downloads aqui do Centro de Estudos da Metrópole, tá? Se você não conhece, a gente também já explorou isso no vídeo específico. Então a gente tem aqui download de dados, é só para relembrar. E aí a gente tem aqui dados, por exemplo, cartográfico, e você pode buscar um dos dados que nós vamos utilizar num próximo vídeo quanto a tematização, quanto a análise de dados pontuais. Se vocês procurarem, por exemplo, escolas aqui, nós vamos ter, por exemplo, a base cartográfica georreferenciada das escolas da região metropolitana de São Paulo e uma série de outros dados interessantes. Mas isso já foi explorado no vídeo específico, tudo bem? Vamos então voltar aí para o ArcGIS Online. Eu vou lá em mapa. E a partir daí, eu vou adicionar. Eu posso pesquisar por camadas, né? Ou seja, o que eu faço na pesquisa por camadas? Seja na minha conta, né? No minha área, que seria o gerenciador de arquivos do Windows, se a gente estivesse trabalhando com Windows, mas aqui no ambiente WebGIS.
então o meu conteúdo, assim como eu também posso procurar dados de outros usuários do ArcGIS Online, que também podem disponibilizar dados, e eu também posso procurar dados do Living Atlas da Esri, onde eu tenho uma série de dados que são com curadoria, ou seja, são dados que a Esri trata, tem uma série de especialistas trabalhando com isso, e aí a gente tem confiabilidade nesses dados também. Tá? Alguns dados estão disponíveis na conta grátis, nessa conta pública, e outros não. Mas é bem legal a gente poder explorar isso. Mas o nosso interesse aqui também é entender que a gente, mesma forma que eu posso pesquisar por camadas meu conteúdo, né, e eu também posso alterar aqui para o Living Atlas, traduzido como Atlas em tempo real, mas não são dados em tempo real. Nós estamos aqui tratando, na verdade, de um Atlas vivo, esse é o conceito em inglês. A gente pode também colocar aqui, da mesma forma, procurar, é a mesma procurar camadas do Living Atlas, tá? Essa tradução tem um erro. A gente pode colocar camadas da web, e isso permite, por exemplo, como o Ministério do Meio Ambiente, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que trabalham, por exemplo, com servidores web, a gente pode conectar isso, assim como eu posso conectar um arquivo KML que esteja no endereço, um GeoRSS, um arquivo CSV, mas lembrando que aqui não é enviar um arquivo CSV. Aqui, na verdade, você tem que estar ele já no seu site, no FTP, enfim. E a gente tem aqui adicionar, que é o que nos interessa nesse momento, adicionar camada do arquivo. E a gente pode enviar arquivos shapefile, tá? E lembrando que para os arquivos shape a gente tem que ter zipado no arquivo .zip os 3 arquivos mínimos do shapefile, todo mundo lembra, né? O SHP, o DBF e qual outro? SHP, DBF e o SHX. Se você quer também um vídeo curto explicando essa estrutura, deixa o seu comentário, mas lembrando, o shape guarda os vetores, pontos, linhas ou polígonos ou feições, o DBF guarda a tabela de atributos e o SHX faz esse index, faz essa integração, tá bom? Mas se você quiser mais detalhes, deixa no comentário também. Nós também podemos importar arquivos CSV ou TXT, que sejam com coordenadas ou também com endereços, e aí a gente vai trabalhar com geocodificação. Eu também posso importar dados do tipo GPX, que se tornou um padrão de conversa entre dados de GPS, né, de coleta de dados em campo, e você também pode trazer um arquivo GeoJSON, que é um formato também aí padrão para informações geográficas muito utilizado em WebGIS. Mas a gente baixou então os dados do Centro de Estudos da Metrópole, né, em formato zip, né, desculpem, em formato shapefile, e a gente vai então importar aqui, que são as subprefeituras da região metropolitana de São Paulo, a partir dos dados de 2007. Lembrando que são dados que também estão disponíveis nos comentários, na caixa de descrição aí do YouTube, tá? E a gente pode também, mas vocês viram a fonte dos dados e como baixar esses dados do Centro de Estudos da Metrópole. Bom, eu vou abrir esse arquivo, ele vai perguntar se eu quero generalizar feições para visualização da web ou se eu quero manter feições originais. E nesse caso, eu quero manter as feições originais. Por quê? São dados que já estão em formato, vamos chamar assim, simples. Não vai ter, a gente não tem muito detalhamento nos vetores, a gente não tem muitos pontos completando essa linha. Então, na verdade, aí a gente pode manter. Se o seu dado for muito pesado, o interessante é realmente generalizar, tá? Mas a gente não vai entrar em detalhes nisso. E a gente comentou, né? Esse vídeo é um vídeo sem edição, é como uma aula. Então, na verdade, a resolução para vocês aí da tela, acabo de perceber que não está muito legal. Então, rapidamente eu vou alterar a resolução da nossa tela. E pronto, agora a gente tem a tela completa aí para conseguir visualizar. Beleza, pessoal? Então a gente vai colocar aqui, como eu disse, manter feições originais, importar essa camada, e eu trago isso para dentro do ArcGIS Online. Vocês viram que ele já tentou aplicar uma tematização, né, pessoal? Ele lê esses dados, ele analisa e ele está propondo, por exemplo, a utilização da variável POP 2000, né,
e utilizando o método de contagens e quantidades cores. O que é isso, pessoal? Isso é chamado Smart Mapping. Isso é baseado em semiologia gráfica, é baseado no trabalho também da professora Cynthia Brewer e outros especialistas em cartografia temática. E isso não é obrigatório. Alguns ficam, mas ele está passando... Não, ele só está, na verdade, passando por minha autoridade ou pelo meu conhecimento. Não, ele está analisando seus dados e propondo, e pode ser errado ou muito mais perto do que você já busca, mas ele já dá um início para você de uma tematização. Mas tudo isso é personalizável. Então, aqui dentro dos conceitos de cartografia temática, né, eu posso trabalhar então aqui, por exemplo, com mapas chamados coropléticos, né, ou seja, eu vou trabalhar com contagens e quantidades de cores e aí fazendo um preenchimento dessa minha área, mas eu também posso trabalhar com os chamados símbolos proporcionais, né, contagens e quantidades por tamanho, e aí a gente tem essa representação por símbolos proporcionais. Posso também, se eu não quiser representar nenhuma variável, trabalhar com um símbolo único, né? E aí eu posso ter as opções aí de cores, etc. E também posso classificar, né? Fazer uma classificação aí, e a gente, mesmo sendo numérica, lembrando, aqui eu estou trabalhando com dados com uma classificação qualitativa, porque eu vou trabalhar com tipos, com símbolos únicos. Então, eu posso, por exemplo, no População 2000, não vai fazer muito sentido, claro, mas para cada uma das áreas, né, da região metropolitana de São Paulo, ele vai colocar ou associar uma cor, né? Lógico que os tipos, por serem qualitativos, estão muito mais próximos, tá, claro, de dados ditos alfanuméricos, né, textos, etc. Mas isso não é uma regra, ok, pessoal? Tá? Não alfanuméricos, mas no caso alfabéticos principalmente, ok? Bom, no nosso caso, o que a gente pode trabalhar aqui? A gente pode realmente fazer uma tematização por população, enfim, mas vamos fazer aqui primeiro uma tematização qualitativa, né? Então nós podemos, por nome, cada uma dessas subprefeituras da região metropolitana de São Paulo, eu tenho tipos, vejam, esse é também um recurso do Smart Mapping. Como eu selecionei uma variável que é do tipo texto, ele já me separa ou faz um filtro das tematizações possíveis. Então nós temos o símbolo único e temos uma tematização qualitativa. Eu vou clicar em opções e aqui eu tenho, vejam, ele também já limita para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 classes, para que o tema não fique exaustivo. Lembrando que a gente não gosta muito, é uma recomendação em não passar de 6, 7 classes temáticas, mas a gente pode aqui então, na verdade, como a gente quer fazer aqueles mapas, vamos dizer, clássicos, né, com cada região com uma cor, a gente vai clicar aqui em desagrupar, e aí ele vai associar para cada um dos nomes, né, de uma região, de uma subprefeitura da região metropolitana de São Paulo, ele está associando uma cor, ok? E aqui a gente, se clicar em símbolos, a gente tem uma série de padrões, alguns mais trabalhando rampa de cores um pouco mais suaves, né? A gente também tem cores, rampas de cores com cores, vamos chamar assim, mais agressivas, mais fortes, enfim. E aí você pode também, se você já tiver as suas cores ou for uma classificação conhecida, você também pode completamente aqui personalizar. A gente viu que alguns dados, por conta da codificação do shapefile, ele não entendeu, e aqui a gente pode, por exemplo, colocar o acento trocando o rótulo, né? Então a gente pode aqui também editar aqui a nossa legenda, né? Na verdade, aqui a gente tem que falar o termo correto, as nossas classes temáticas. A legenda ela vai ser chamada assim quando a gente consolidar isso num mapa, seja ele digital ou não. Aqui, pessoal, a gente também pode configurar a transparência, né? O quanto eu quero que isso destaque, e a gente, vamos aproveitar aqui, vamos alterar, que a gente está com o mapa base do tipo topográfico, e vamos alterar aqui para uma tela cinza escura, porque é legal para trabalhar com uma representação. Olha que interessante aqui essa representação que a gente tem. E também é legal a gente explorar, né, essa outra barra que a gente tem aqui, que é a faixa de visibilidade.
Vejam que interessante, né? Isso transforma o nosso mapa, e isso é a beleza da cartografia temática digital. Não é só criar o mapa no computador, mas é justamente a gente poder aproveitar todo o poder da computação para trabalhar com outros conceitos. Por exemplo, se a gente tiver numa escala Brasil, vamos chamar assim, né? Tem sentido talvez aparecer, tá vendo? Ele mesmo aqui já fez uma configuração do quê? Por exemplo, eu vou aproximar, olha, aqui já aparece, mas ainda está confuso, né? Tem nome em cima. Então eu posso aqui nessa barra configurar em qual escala, né, ou faixa de visibilidade o meu tema, né, a minha camada vai aparecer. Isso é muito interessante porque eu consigo trabalhar isso, inclusive vários, e a gente vai trabalhar num outro vídeo, a gente pode trabalhar justamente a usabilidade do mapa. Então, conforme a escala que eu estiver trabalhando, eu vou ter um tema associado. Aqui, então, eu vou chegar mais perto e eu quero que comece a aparecer, por exemplo, a região metropolitana a partir desse nível. Aqui ele deixa destacado, eles chamam de municípios essa escala, e eu posso trazer para cá. Vejam só, aqui então ele não aparece, mais um nível da escala, eu tenho então a tematização. Isso é muito interessante, tá, pessoal? E eu também posso trabalhar qual o nível máximo. Por exemplo, eu posso chegar e aproximar, 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 em determinado nível ele não aparece mais, vejam, inclusive aqui na barra de visibilidade passou. Se eu quiser que ele apareça, eu posso trazer para cá. Mas não é o nosso interesse, a gente vai até esse nível, aqui ele reconfigurou para a gente vai voltar até o nosso nível de interesse. Vamos, então, eu quero que apareça, por exemplo, a partir daqui. Então eu vou configurar aqui. Ok? Então vejam, muito simples, pessoal. A gente está numa plataforma grátis, né? A gente está usando a conta gratuita, a conta pública do ArcGIS Online. A gente está trazendo os dados públicos, nós estamos. E você pode trazer os seus dados e a gente está trazendo em formato shapefile, né? Lembrando que isso tem que estar zipado e pelo menos os 3 arquivos mínimos, né? O SHP, o DBF e o SHX, e já comecei a tematizar. Então aqui, pessoal, eu concluí, estou trabalhando com uma tematização qualitativa, e eu posso também aqui no mapa criar um marcador para que eu volte nesse nível de escala. Então eu vou, por exemplo, segurando o Shift no teclado, eu desenho aqui um retângulo, aproximo, e aqui eu posso criar um marcador. Que interessante, eu posso chamar isso aqui de região metropolitana de São Paulo. Então quando eu estiver em outra escala e quiser voltar, é só clicar. Aqui, pessoal, para fins desse vídeo, dessa aula, vamos chamar assim, eu não quero que os textos apareçam que estão vindo no mapa base aí do ArcGIS Online. Então eu posso tirar essa referência cinza escuro ou a base cinza escuro, no nosso caso é a referência, né? Eu não quero esses textos. Vocês já vão entender por quê. Porque agora eu quero criar aqui rótulos. Eu quero tematizar então aqui são as subprefeituras, né, da região metropolitana. Nesses 3 pontinhos eu tenho as opções da camada e eu tenho aqui criar rótulos. Quando eu clico em criar rótulos, eu posso escolher qual atributo que eu quero colocar, como posso colocar, eu tenho área, por exemplo, eu tenho a densidade demográfica, mas eu quero colocar o nome. E ele tem o nome completo ou o nome em caps lock, que ele está chamando em maiúscula. Vamos colocar em maiúscula. A gente pode escolher o tipo de fonte. Vou colocar Arial aqui, né? Tem Arial, Unicode e Arial. Vou colocar um tamanho menor, 8. E olha, eu posso colocar um halo aqui, né? E aí fica um destaque. A gente pode colocar uma outra cor, por exemplo, um amarelo, enfim. A gente vai colocar em branco aqui mesmo. E quando a gente aproxima, o texto aparece. Vamos tentar um outro tamanho. Então eu posso alterar aqui o tamanho. Se não ficou bom, pessoal, eu posso, vamos verificar aqui. Como eu disse, a gente pode alterar as opções. Acho que isso ficou claro, né? Vejam, o pessoal às vezes coloca muita lenda em cima de WebGIS. A gente está trabalhando num WebGIS tranquilamente aqui. Aqui também é interessante, pessoal, que a gente também tem a faixa de visibilidade. Então eu posso definir que eu quero que o texto apareça somente a partir de mais um nível aqui. Vejam, agora se eu der mais um, aparece. Se eu estiver, vamos colocar o marcador completo,
não aparece, ou se eu quiser que apareça, eu também posso definir aqui. Tudo bem? Interessante, né, pessoal? Então a gente está já colocando, veja, nós criamos rapidamente um mapa temático, né? Aliás, uma representação temática, a gente ainda não fez a entrega, vamos chamar assim, o mapa temático, a gente tem a representação, a gente já tem a legenda aqui, é um mapa temático do tipo qualitativo, por tipos, a gente criou o nosso rótulo e para encerrar esse vídeo, e a ideia desses vídeos é que sejam rápidos e geralmente comigo falando não ficam muito rápidos, mas obrigado pela paciência. A gente pode também, isso é muito legal no mapa digital, configurar o pop-up, essa janela que aparece quando a gente clica. Veja, quando a gente não faz a configuração, vai aparecer uma tela genérica, né, dos sistemas de WebGIS, mas a gente pode também clicar aqui nos 3 pontinhos referentes a essa camada, a gente pode configurar pop-up, e eu tenho vários tipos, uma lista de atributos, e aí que é essa que a gente está trabalhando, mas, por exemplo, eu quero dessa maneira, mas eu não quero, por exemplo, que o ID apareça, que é um código que não faz sentido para o meu usuário, para quem eu estou entregando o meu mapa. Eu posso desligar isso. Eu posso desligar, por exemplo, o nome, eu só quero o nome em maiúsculo. E vejam, ao configurar, dá OK, clico, bacana. Mas eu quero mostrar para vocês uma outra opção que é muito legal aqui no configurar pop-up, que vocês podem acompanhar juntos aí, que é, olha que legal isso aqui, que é uma visualização de atributo personalizada. Então vejam só, eu posso escrever um texto. Então, você selecionou a subprefeitura de... E aí eu vou buscar isso no meu atributo, no nome, por exemplo. Esta área possui... E aí eu tenho um campo de área aqui, né? Essa área possui tantos quilômetros quadrados. Eu posso colocar aqui, vamos colocar quilômetros quadrados. Possui população de... Lógico que aqui está muito mecânico, né, pessoal? Mas você pode escrever o texto como você quiser. Inclusive, destacar as variáveis, você pode escolher as cores, o tipo de fonte, enfim, é bem personalizável. Você também pode colocar uma mídia, se você tiver um vídeo, uma imagem, ou também pode criar um gráfico. Então eu posso, por exemplo, comparar, se eu tivesse aqui duas variáveis comparáveis, por exemplo, população masculina e feminina, aqui não vai fazer muito sentido esse gráfico, é só para mostrar, estou selecionando duas variáveis gráficas, vejam, desculpem, numéricas, vejam que interessante ele cria agora. Ao clicar, eu trago, olha só, personalizada a minha carinha, o gráfico e quando eu passo o mouse eu já tenho as variáveis. Interessante, né, pessoal? Então eu consigo já personalizar. Último passo desse vídeo, salvar, para que a gente possa continuar trabalhando com esses dados. Clique em salvar, é a primeiro salvamento, né? Ele vai pedir o nome, vamos chamar isso aqui de mapa, ou de classes, mas aqui vamos chamar de mapa temático das subprefeituras de São Paulo. Aqui eu tenho que colocar algumas tags para encontrar esses dados rapidamente, por exemplo, São Paulo, RMSP, um resumo posso colocar, não vou preencher isso agora, e posso salvar numa pasta específica dentro do meu ArcGIS Online, da minha área, que na conta gratuita, na conta pública, a gente tem 2 GB de espaço. Eu vou clicar salvar mapa, pronto, esse mapa já está salvo, e quando eu entrar novamente no ArcGIS Online, quando eu entrar no ArcGIS Online, arcgis.com, eu entrar em conteúdo, vocês vão ver lá que a gente tem mapa temático subprefeituras de São Paulo, e eu posso aqui abrir no Map Viewer e eu tenho de volta o meu mapa ou a minha classificação inicial. Se você gostou, se você quer mais vídeos, se você quer que a gente discuta melhor algum tema, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu agradeço muito a sua paciência em assistir e tá divulgando um pouco aí. Agradeço a oportunidade de a gente estar podendo divulgar um pouco essa nova área, né, ou novos conceitos que estão entrando aí com WebGIS e outras práticas com cartografia temática digital. Espero que você esteja gostando e não se esqueça também de visitar o site
www.geografiadascoisas.com.br. Muito obrigado, até uma próxima.